Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser de literatura e eu vou dar uma revisada com vocês, né? Vou dar uma revisada para vocês sobre o romantismo no Brasil. Na poesia, as três gerações, e depois eu vou falar um pouco sobre a prosa romântica. E aí vou dar um contexto geral, né? Um contexto geral da prosa romântica. E depois, nas próximas aulas, a gente vai falar de cada segmento dos romances: o indianista, o urbano, o regional, o histórico e o contexto histórico da época que estava aqui acontecendo para escrever tudo isso aqui, tá bom? Então vamos começar aqui, voltar lá um pouquinho. Nas nossas aulas anteriores, a gente estava até nas aulas presenciais ainda, né? Antes da gente entrar nessa quarentena, quando eu falei com vocês a respeito a gente iniciou o romantismo. Então, o romantismo no Brasil, ele começa em 1800, ó, tá errado aqui. É 1836. Aqui tá errado, aqui é 1836, não é 900, é 1836, com Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Essa, então, é a obra que inaugura o romantismo no Brasil. Já falei para vocês, ó, a gente tá há 14 anos só da independência do Brasil, então o quadro social, histórico e político é a independência de 1922, a criação da imprensa, a vida cultural que começa a se agitar e a vinda da família real. Então começa tudo isso em 1808, quando a família real vem para o Brasil fugindo de Napoleão. Napoleão, loucão, doido, maluco, começa a dominar tudo, sai lá da França, vai dominar todo mundo. A família real, o rei, ó, bem foge para o Brasil. Porque aqui também era tudo dele, vou fugir para o Brasil, tô lá dentro da minha terra, não tô fugindo de ninguém, só tô lá na minha colônia, beleza? Tudo bem. Então, começa lá a família real. A família real veio para o Brasil. Não tinha nada aqui. Então, tinha que começar a ter museu, teatro, tudo que tinha lá na Europa, tudo que tinha lá em Portugal, moda, tudo precisava ter aqui minimamente para atender a família real e toda a aristocracia que veio junto com ela. Então, a vida cultural no nosso Brasil começou a ser implantada, porque até então nem tinha quase nada. O surgimento de uma imprensa regular, né? O que significa isso? Lembra que eu falei para vocês que o romantismo surgiu para atender os anseios da burguesia? Então precisava ter uma imprensa para imprimir isso. Então as novelas, os livros aqui, esses romances aqui eram produzidos de pouco em pouco através dos folhetins. Então o autor escrevia lá como se fosse novela, escrevia um capítulo, distribuía para as pessoas na rua, quem podia pagar, pagava, a maioria das pessoas não podia pagar, então ele vivia disso. E então precisava de uma imprensa oficial, porque a família real estava aqui, não podia começar a sair distribuindo folhinha por aí. E depois, mais tarde, em 1922, a independência. Então esse aqui é o quadro histórico da implantação do romantismo no Brasil. A burguesia ascendendo como classe social, né? A burguesia detentora do poder, a monarquia uma detentora do dinheiro, a outra detentora do poder. E aí a burguesia precisava se firmar como classe social, então ela começou a comprar os títulos de nobreza. A gente já falou tudo disso aqui lá na sala, nas aulas presenciais. E instala-se o romantismo no Brasil. Aí a gente começa com a poesia romântica. A poesia romântica no Brasil é dividida em 3 gerações, né? A gente tem a poesia e a prosa. A poesia romântica no Brasil é dividida em 3 gerações. A primeira geração, que é essa geração aqui, ó, do começo do 1836, ela é uma geração nacionalista, indianista, representada por Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Então, o Brasil tinha acabado de ser independente, libertou lá de Portugal, não era mais colônia, passou a ser nação. Precisava de uma identidade nacional. Então, esses dois aqui, ó, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães,
começaram a trabalhar para formar uma identidade nacional. Então, o romance dele valorizava a parte nacionalista e a parte do índio. Quem que vivia aqui? O índio. Então, precisava valorizar isso aqui, tirar o branco português de cena e trazer o índio. Mas não foi muito bem assim que aconteceu, porque a gente começa a ver nos romances, especialmente aqui, ó, no Guarani, a gente começa a observar os romances, as poesias, e o herói aqui não era bem o índio, né? Porque o índio, ele era o herói, mas ele só podia ser herói se ele tivesse característica do português, bom, valente, honesto, porque o índio era só um animal para os portugueses, né? Lógico. Aí a gente tem lá, segunda geração mal do século, marcada pelo pessimismo, pelo sentimento de morte, de fuga. O famoso morre que passa. A mulher não me ama, morre que passa. Porque nessa geração aqui, não tinha final feliz. A morte era a saída mais legal, mais bacana para todos os problemas amorosos. Aqui nós vamos ter 4 representantes: Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Esse Álvares de Azevedo morreu logo, 19 anos. Esse Casimiro de Abreu escreveu: ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Poema Meus 8 anos. O Fagundes Varela escreveu um poema sensacional, de tristeza, sensacional, a gente fala assim, na ápice da tristeza. Ele teve um filhinho que morreu. E aí ele escreveu no livro Espumas Flutuantes. O livro conta sobre o Calvário. Tem um poema que chama Cântico do Calvário. E aí conta a trajetória do velório, do sepultamento do filho dele. Pensa a tristeza de tudo isso, né? Então, essa geração aqui é marcada pelo pessimismo, pela morte, pelo escapismo e pela mulher idealizada. A mulher aqui, nessa segunda geração, ela tinha ela não tinha uma forma humana, né? Ela era só ela vinha em forma de anjo, ela era idealizadíssima, e ela era uma ninfa, ou ela era um anjo. Ela não tinha uma forma humana, porque ela não podia ser tocada, né? O homem, ele era sujo, ele era pecador. E se ele tocasse naquela mulher idealizada, linda, especial, toda cheia de virtudes, ele ia manchar aquela mulher, ele ia macular aquela mulher. Então, o amor aqui era idealizado, não era correspondido nunca. Por quê? Quando o amor era correspondido, o sofrimento acabava. Porque, tá bom, eu tô sofrendo por aquela mulher, ela olhou para mim, me correspondeu e a gente vai viver feliz para sempre. Acabou o sofrimento. Qual que era a graça disso aqui? O sofrimento, né? Bárbara, você pode estar falando assim, mas isso não faz sentido. Faz sentido sim. Dentro desse contexto aqui, dentro dessa ideia aqui, faz todo sentido para eles, né? Então, eles eram inspirados no Lord Byron, né? No inglês, Lord Byron. Inclusive, a segunda geração é chamada de byronismo também. E por último, a terceira geração, a poesia social, Castro Alves, né? A poesia social, Castro Alves. E o Castro Alves, ele escreveu um poema maravilhoso que é o Navio Negreiro. A poesia dele era de engajamento social. Ele defendia, ele era abolicionista e ele andava de fazenda em fazenda fazendo campanha em prol da abolição da escravatura. E ele não era muito bem visto pelos fazendeiros que eram escravagistas, né? E o Castro Alves, ele escreve, além dele escrever a lírica amorosa dele, ele era um homem casado, a mulher dele chamava Maria. Ele tem um poema chamado Boa Noite Maria, que ele fala dessa ardência, desse amor vivido. Então não tem nada a ver com essa segunda geração aqui, que a mulher não podia ser tocada, né?
Aqui no Castro Alves, ele vivia uma mulher de verdade. A mulher dele existia, ele amava aquela mulher de verdade, né? E aí, além da lírica, que é um passo, a poesia dele é um passo para o realismo, porque depois dele já começa o realismo. Então a poesia dele já não é mais aquela coisinha romântica, né? A poesia dele já começa a ter nuances do realismo, que é a próxima escola literária que a gente vai estudar. Quando eu linkar essa aula lá, eu vou ver se eu consigo linkar para vocês a declamação do poema do Navio Negreiro, que é lindíssima, sensacional, emocionante de chorar. Aí, se eu conseguir, eu linko essa declamação também, que é linda. Agora eu vou passar um pouquinho para cá, eu vou ficar aqui na frente disso para poder explicar a prosa. Bom, dentro do romance, do romantismo no Brasil, a gente tem a poesia e a prosa. A prosa é o romance mesmo, o livro, a história, aquilo que a gente está acostumado a ler, né, hoje em dia. Então, nós temos aqui várias vertentes da prosa romântica. O José de Alencar, gente, ele está, assim, em todas. Ele escreve aqui, ele escreve aqui, ele escreve em todas. Em todas. Ele é, assim, sensacional. Tudo ele está envolvido lá no meio. Então, olha lá. Romance indianista, o Guarani. A famosa história da Ceci e do Peri. Guarani, gente, virou a ópera do Carlos Gomes aqui em Campinas, né? De tão famosa que é. Aquela música que toca lá na hora do Brasil. Pam, pararam, pararam, né? Olha como eu canto bem, maravilhosa. Então, o amor entre Ceci e Peri. Peri era o índio, Ceci era a mocinha lá, donzelinha portuguesa. Romance urbano. A Moreninha, que inaugura a prosa, né? Já contei para você, 4 meninas, 4 meninos que se encontram e aí desenrola toda aquela história. Memórias de um Sargento de Milícias, também já falei para vocês lá na sala de aula sobre isso. Manuel Antônio de Almeida, né? O Leonardinho Pataca, filho do Leonardo Pataca, da Maria das Hortaliças. E ele é todo atrapalhado, ele é um menino todo cheio de defeitos e é um herói às avessas. Romance regional. Inocência, do Visconde de Toné. A mocinha se apaixona a mocinha era doente, toda frágil, típica da donzela romântica mesmo. E ela era prometida por um brutamontes lá, amigo do pai dela, que ia juntar as fazendas. Mas ela, muito doente, ele chama o médico e como que acontece a história? Ela apaixona pelo médico, o médico por ela, né? E aí a história vocês já sabem. O gaúcho, que ele tá entre o regional e o histórico, porque o gaúcho do José de Alencar, falando de José de Alencar, entra em todo lugar, ó. O gaúcho do José de Alencar, ele conta a história do Rio Grande do Sul, né? Então ele fala sobre a Guerra dos Farrapos, ele vai falar sobre o Uruguai, né? Então aqui o gaúcho conta essa história. E o Cabeleira do Franklin Távora é do Nordeste. O Cabeleira, ele foi um cangaceiro, não mais famoso, porque não tinha um nome famoso, mas acho que mais cruel do que o Lampião. Ele foi um cangaceiro e aonde o bando dele chegava, a destruição era certa. E ele conta essa história que o Franklin Távora lá do Regional do Nordeste. Então, a gente tem aqui do Centro-Oeste, a história acontece no Centro-Oeste, aqui no Sul, aqui no Nordeste. E o romance histórico, lá quem de novo? José de Alencar. José de Alencar. As Minas de Prata, que conta aqui, que fala sobre um pouco da história do Brasil. Então, nós temos aqui o nosso quadro da prosa romântica e da geração poética romântica, das 3 gerações poéticas românticas, tá? Da poesia romântica. Nas próximas aulas, eu vou começar a detalhar cada um desses aqui, ó, porque no livro de vocês, cada um é um capítulo diferente. Eu acho que vocês já fizeram essas atividades aqui, mas se não fizeram, vocês vão fazer. Deixa eu procurar aqui, vou passar pro lado de cá, que eu vou olhar aqui na página do livro, onde é que tá aqui as gerações.
Elas estão divididas uma em cada capítulo, né? No livro didático de vocês, não tá tudo junto assim, tá uma em cada capítulo, aí começa. Só vocês olharem lá no índice do livro, que é mais fácil do que eu tô procurando aqui, ó. Começa, ixi, ultrarromantismo. A primeira geração começa na página 68, aqui, ó. Isso aqui vocês já fizeram até comigo, eu acho. Começa na página 68, vai até a página 76. Isso aqui já tem até visto na folhinha de tarefas. Aí depois, a segunda geração, que é o ultrarromantismo, começa lá na página 111 e vai até a página 126. Aí depois a gente tem o condoreirismo, que é a terceira geração, que fala do Castro Alves, que começa lá na página do 147 e vai até a página 157. Então, essas aqui são as 3 gerações românticas no livro de vocês, tá? Quero que vocês olhem todos os exercícios dessa página, vejam os que vocês não fizeram, façam. E assim, pessoal, eu estou aqui disponível para vocês durante os dias das minhas aulas. Vocês podem mandar as suas dúvidas, assistam, eu vou linkar lá no site, na plataforma do Plural, no site da Futura, essa videoaula aqui. E vocês assistam 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias, leiam lá os conteúdos do livro, tá? E façam os exercícios, quem já fez, revisa, quem não fez, faça o exercício, né? E qualquer dúvida vocês podem mandar para mim no e-mail, ou então procurar a Marcela, que ela encaminha para mim, tá bom? E por hoje é só, muito obrigada a todos.